Bom, olá, tudo bem com vocês? Né? Aqui é o Oswaldo. Estamos aqui dando o pontapé inicial aqui dessa parceria para a aplicação do IMGI, que é o Índice de Maturidade de Gestão Inclusiva, em parceria com o FinTpoder, no estado de Goiás. E a nossa ideia aqui hoje é a gente fazer, primeiro fazer um breve contexto aqui sobre a expectativa nossa geral, né, de como que a gente quer fazer esse trabalho junto às empresas, ok? Então, eu queria agradecer a participação de vocês aí. E hoje a nossa ideia é tirar as primeiras dúvidas, que aí, assim, logo após essa nossa reunião, eu já vou disponibilizar no nosso grupo do WhatsApp o link para a gente começar o que eu estou chamando dessa, né, de uma primeira onda de respostas, tá? Do IMGI. Talvez aqui, né, eu já tinha um link que Bom eu já tinha dia. disponibilizado para algumas empresas. Então, na verdade, até talvez algumas aqui já até responderam, mas hoje que a gente vai começar, provavelmente pelo menos uma vez por semana, eu vou estar fazendo algumas reuniões como essa, para a gente buscar um alinhamento. Por quê, gente? Né? Qual que é a ideia nesse primeiro momento? Não é fazer atendimento individual das empresas, tá? Logo após o nosso evento, né, que a gente teve lá o Seminário Internacional de Gestão de Pessoas em Goiânia, onde lá eu pude conversar com várias empresas, né, já recebi vários e-mails que Oswaldo, me manda uma proposta aqui para atender, né, vamos fazer um projeto, inclusive, aqui na empresa. Então, acabou que eu esperei um pouquinho até para explicar para algumas empresas, falei, não, calma, gente, a ideia aqui, primeiro, é trabalhar num formato de rede, um formato colaborativo. Eu sei que isso é desafiante, né, para algumas empresas aí, ok? Mas a gente vai, nesse primeiro momento, buscar um pouco desse formato, e assim que a gente avançar um pouco mais com a aplicação do IMGI, que vocês comecem a compreender um pouco melhor o que a gente vai chamar aqui dessa visão um pouco mais ampla sobre a inclusão de pessoas com deficiência, aí a gente, claro, né, a gente vai acionar na própria rede, tá, gente? Seja de profissionais aí, seja em Goiânia, né? Hoje eu participo da ANEA, que é a Associação Nacional do Emprego Apoiado. Então, nós temos uma rede aí de, né, profissionais especializados nessa área, mas mais do que já falar assim para vocês, liga para fulano, beltrano, né, nós queremos fazer um trabalho aqui de impacto para o estado de Goiás, onde a metodologia do emprego apoiado é a nossa base conceitual. Nós estamos com a expectativa agora no mês de agosto, que a gente vai, né, em parceria com o FinTpoder e o Ministério Público do Trabalho, vai ser ofertado um curso de capacitação em emprego apoiado nessa metodologia, né? Talvez muitos de vocês ainda não conhecem. Meu foco hoje não vai ser falar dessa metodologia, mas a gente vai estar abordando isso ao longo das nossas conversas, encontros aqui, tudo bem? Hoje aqui é mais falar, então, sobre ainda o IMGI, talvez algumas dúvidas iniciais, que eu mandei um e-mail já para vocês aí, né, falando dessa primeira fase. Tudo bem até aqui? Então, assim, nesse momento aqui, a gente fazer uma primeira aproximação, nessa primeira fase também, né, a nossa perspectiva é eu fazer essas reuniões online, né, para ser fácil para todo mundo aí. Atualmente eu estou, né, fisicamente eu estou morando no Rio Grande do Sul, já estou articulando com o FinTpoder da gente pensar em algumas ações presenciais até o final do ano, talvez uma vez por mês para que eu vou até Goiânia e a gente pensar em alguns workshops, né, algumas interações aí entre as empresas, ok? Então, assim, aqui essa é a nossa, eu diria, expectativa inicial, porque aí o que vai, né, qual que é a minha expectativa hoje? Assim que a gente terminar esse bate-papo inicial, que aí eu já vou colocar o link aqui no grupo do WhatsApp, aí eu quero também convidá-los aí, tá? Para que o grupo do WhatsApp seja o nosso, né, principal canal de comunicação, de forma geral. Claro, se tiver alguma questão, demanda específica, me aciona pelo WhatsApp, mas sempre que possível eu vou tentar direcionar, né, a dúvida de né? Vamos imaginar que a Patrícia me manda uma dúvida, mesmo que você me mande no privado, Patrícia, mas assim, né, claro, eu vou depois pegar o seu exemplo, né, generalizo e falar, gente, para quem está com dúvida em questões sobre isso, para a gente ir fomentando essa ideia da rede aqui. Antes de eu entrar aqui em algum assunto mais específico, eu queria, aqui até, né, estou reforçando que essa reunião está sendo gravada para a gente depois compartilhar para os demais. Nesse dia de hoje ainda não é um momento de interação, tá? Assim, de apresentar todo mundo. Depois vocês vão ver que eu vou propor para vocês aí, para gente, que a gente faça alguns encontros periódicos, encontros rápidos
Às vezes eu tenho feito isso com algumas empresas, assim, às vezes na sexta-feira, de 1h30 às 2h. Gente, vamos almoçar hoje, vamos bater um papo aqui, falar de inclusão, falar de boas práticas, o que está acontecendo. Então, eu espero também incentivá-los aí para a gente fazer alguns encontros aí, para a gente fortalecer uma rede. O que eu posso dizer para vocês é que esse trabalho em rede ele tem sido muito rico aí, né? Na maior parte desse tipo de trabalho, né, nós temos muitas pessoas do Recursos Humanos que participam aqui. Se vocês quiserem colocar aqui para mim já no chat, para eu ter já uma ideia de quem está participando, coloca de qual setor que você é da empresa. Você é de Recursos Humanos, você está na gestão estratégica, você está no setor jurídico, né? Se quiserem, pode digitar aqui no chat, só para eu ter uma ideia geral. Então, de uma forma que a gente está chamando desse trabalho em rede, então eu espero aí que a gente faça alguns encontros online e que seja também uma conexão entre vocês, né, gente? Então, né, você tem a Edinalda lá que vai começar a conversar com a Cristiana, que vocês não conheciam e vão trocar ideias, e que conhece a Patrícia, conversa lá com o Hernaldi. Então, de uma forma geral, a gente tem essa perspectiva de realmente trabalhar em rede. Possíveis demandas aí, né, pontuais. Oswaldo, você tem indicação, quero fazer, né, eu queria trazer uma pessoa com deficiência bacana aqui para fazer uma palestra para a gente de sensibilização na empresa. Então, naturalmente, tá, gente? Naturalmente, essa rede de serviços de apoio que vocês podem contar, eu entendo que ela vai começar a surgir, tanto de profissionais do próprio estado de Goiás, naquele evento mesmo que nós tivemos em Goiânia, do Seminário Internacional de Gestão de Pessoas, por exemplo, tinha uma empresa lá que era especializada em análise de acessibilidade. Não sei se alguém de vocês já conheciam, chegaram a visitar o stand. Então, estou dando esse exemplo para dizer que os serviços, né, eles já estão disponíveis no mercado. Só que como especialista no assunto, eu vou dizer para vocês assim, às vezes não adianta ter vários serviços, mas se a gente não tem a visão do todo, a estratégia, tá? Eu sempre vou falar isso para vocês, que o meu lugar de fala hoje é a partir sempre da estratégia, né? Por que eu criei o IMGI? Eu atendia várias empresas, passavam pelos mesmos problemas, e sempre que eu chegava para os gestores para conversar, desde CEOs de grandes empresas até diretores aí de gestão de pessoas, que são, né, são os primeiros sponsors, né, desse tema na empresa, né, que às vezes abraça isso, obviamente com apoio da diretoria. E eu percebi essa dificuldade, então, de compreender, né, qual que é a situação real da empresa. A tal ponto de estar conversando ali com algum diretor, ele fala assim, não, segundo a minha área de recursos humanos, isso está tudo bem, né, mas a informação não chega para ele. Né? Então, a gente percebe que o tema da diversidade está, né, cada vez mais forte nas empresas aí, e nesse contexto de diversidade, a gente, então, vai focar no tema pessoa com deficiência. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Antes de eu apresentar aqui, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, só um minutinho. Para quem já chegou depois aí, sejam bem-vindos aí. Deixa eu autorizar alguns que estão na sala de espera. Confirmem para mim, está aparecendo uma tela, um formulário no Google Forms aí para vocês? Okay. Sim. Então, vamos lá. A minha ideia hoje aqui, eu vou passar um pouquinho com vocês aqui no formulário, vou dar algumas dicas, ok? De como vocês podem responder o formulário. Só. Então, vamos lá. Qual vai ser a nossa ideia aqui? Então, eu vou, logo assim que a gente terminar aqui, eu já vou passar o link para vocês no nosso grupo do WhatsApp, para vocês, então, receberem esse link. Reforçando, tá, pessoal? Só uma pergunta aqui, coloquem no chat aqui para mim. Todos que estão aqui hoje nessa reunião participaram do Seminário Internacional de Gestão de Pessoas em Goiânia, acompanhou lá a minha fala, a minha palestra. Teve alguém que não participou? Se quiser colocar aqui no chat aqui, pode colocar, só para ter uma ideia geral. Então, vamos lá, vocês vão receber um link com esse formulário, onde aqui, né, ele tem uma parte de apresentação aqui,
tem o meu e-mail, enfim, tem meu telefone, ok? Então, né, do ponto de vista, né, vamos chamar assim, né, eu vou fazer essa coordenação técnica dessa ferramenta. Lembrando, tá, gente, eu sempre vou estar falando isso com vocês aí, com as empresas, né, qual que é o plano de fundo do IMGI? Né? Hoje eu participo do grupo de pesquisa do GED, que é um grupo de pesquisa em inclusão e diversidade da PUC Minas. Eu fiz o meu doutorado lá, juntamente lá com a professora doutora Simone Costa Nunes. Então, até para vocês pensarem assim, mas né, nós estamos respondendo essas perguntas para onde que isso vai, né? E eu falei isso no evento, ok? Essa base de dados aqui, a proposta é que ela não vai ser compartilhada, tá? Né? Aqui nós estamos, esse aqui é um trabalho de apoio, obviamente que nós temos hoje aí essa parceria com o Fim de Poder, né? Que é esse fórum que reúne empresas, né? Os diversos parceiros importantes, né? A própria Federação de Indústrias do Estado de Goiás, a Associação Brasileira de Recursos Humanos de Goiás. Então, tem todos esses parceiros envolvidos aí em prol da inclusão, e tem, obviamente, o Ministério Público do Trabalho, né, com a doutora Janilda, que faz todo o trabalho de fiscalização já com vocês. Então, quando eu apresentei, gente, essa ferramenta para ela, ela achou muito interessante. Falou, gente, é uma forma mais didática, melhor para entender, né, os desafios de uma empresa. Tá? Então, é para vocês perceberem que, ao responder esse formulário, qual que é nosso objetivo no final do ano? É a gente poder receber a resposta de vocês e produzir artigos. Obviamente que a ideia aqui, né, essa condição de pesquisa nós não vamos falar nome de empresa, claro, a gente vai falar de segmentos, do porte das empresas, mas que isso volte para vocês em forma de conhecimento, tá? Como que vocês, né, como que cada empresa, gente, vai usar o IMGI para poder, né, aí sendo bem direto aqui, tá? Para negociar com o Ministério Público do Trabalho, participar das audiências de fiscalização, isso é governabilidade de vocês, ok? Isso aí é com vocês. Meu papel aqui hoje como pesquisador, mas também como, né, um professor e consultor que atua já na área de inclusão há quase 20 anos, eu vou buscar trazer reflexões, estratégias, e não é só coisa teórica não, tá, gente? É que nós vamos, né, falar de mão na massa mesmo, por isso a ideia da gente promover alguns encontros aí periodicamente, e eu vou seguir o fluxo de vocês, né, das mais de 60 Não, vai empresas, suar demais, né? das mais de 60 empresas que preencheram a nossa lista de interesses lá no dia do evento, enfim, nós estamos com, né, chegamos a quase 30 aqui que entraram no grupo do WhatsApp. Mas ok, né, eu vou continuando, reenviando o convite aqui para a gente aumentar essa rede, e para mim é importante que a gente dê os primeiros passos, né? Então, eu diria nessa nossa reunião de kickoff aqui, esse primeiro passo aqui, para mim, isso vai ser muito importante, e é natural que as outras empresas, né, comecem a chegar aqui, talvez algumas vão te perguntar, né? Vão ligar para o Sebastião, que estava comentando, né, que ele já representa ali, né, 3, 4 empresas da área de transporte. Então, claro, vocês vão me ajudando também nessa divulgação, à medida que vocês vão entendendo esse nosso trabalho, ok? Já vou abrir para vocês aí para perguntas, tá? Mas é só para a gente fazer essa introdução inicial aqui. Vou passar para vocês aqui, deixa eu ver se tem mais alguém na sala de espera aqui, só um minutinho. Ok, já estamos todos aqui. Vamos lá, minha tela está aparecendo para vocês com o formulário, não é isso? Então, vocês vão receber esse formulário, tem aqui a parceria, né? Os principais envolvidos. Aí você vai avançando aqui no formulário, tem as instruções de preenchimento. O que é que eu vou sugerir para vocês aqui, gente? Qual que seria a ideia? Você pode aplicar isso de várias formas, tá? Vou fazer... Isso vai estar escrito aqui, mas só vou enfatizar aqui o que eu considero importante, tá? O que seria interessante? A primeira forma de você aplicar esse formulário. Agenda uma reunião aí na sua empresa, uma reunião de 1 hora, tá? Nessa reunião de 1 hora, você pode envolver aí, né, minimamente, né, os profissionais do setor de recursos humanos. Será que você tem algum, né, será que o CEO da sua empresa tem disponibilidade, tem interesse, gostaria de participar, de acompanhar? Ele pode ser convidado, ou algum diretor, pelo menos um diretor da empresa, dependendo do porte da empresa. Você já tem alguns trabalhadores com deficiência na sua empresa? Vamos convidá-lo para ele participar dessa reunião? Porque o que vai acontecer, né? Nós temos um formulário aqui com 20 perguntas sobre a situação da empresa relacionada à contratação de pessoas com deficiência, ao ambiente de trabalho. Então, nessa hora, o que é muito, né? Eu já fiz isso em várias empresas,
é muito interessante, eu vou sugerir para vocês assim, que sejam pelo menos de 3 a 5 pessoas. Né? Às vezes outro dia um gerente de recursos humanos me ligou, Oswaldo, eu posso responder sozinho o formulário? Eu falei, você até pode. A reflexão é, será que você detém realmente toda a percepção e visão da situação da empresa? Então, o que eu já posso falar para vocês é que quando tem mais pessoas, geralmente um tem uma visão diferente do outro. Aí vocês, em conjunto, vão escolher qual que é a melhor resposta para aquela pergunta. Ok? Eu já tive empresas aqui que fizeram uma reunião onde colocaram lá 20, 25 pessoas envolvidas com o tema. Claro, né? Vocês definem um facilitador, uma pessoa para, né? Gente, nós temos que 20 perguntas, faz a mediação ali, a facilitação da reunião. Então, essa é a minha primeira dica, tá? Quanto mais pessoas, não no sentido quantitativo, tá? Mas qualitativamente, vocês envolverem para responder o IMGI, eu considero isso bem importante para vocês. Por quê? O próprio processo de responder o IMGI, vocês já vão perceber que as respostas já vão gerar ideias e insights para vocês, que vocês ainda não pensaram. Ok? Então, à medida que vai respondendo, nossa, assim, então se nós estamos nesse nível aqui de maturidade, daqui a pouco eu dou alguns exemplos para vocês verem, algumas ideias já vão surgindo. Então, eu vou sugerir também para vocês, para quem quiser, além de vocês definirem um facilitador dessa reunião, né, para controlar o tempo ali, organizar as informações, já deixa alguém ali para fazer como se fosse uma atazinha dessa reunião, anotando ideias que às vezes vão surgir coisas interessantes ali, para vocês não perderem isso, ok? Lembrando que essas ideias e anotações não precisa me enviar, tá? Isso já é análise de vocês aí, a gestão da própria demanda que vocês possuem, ok? Vamos lá, ainda sobre o preenchimento, então é isso, tente envolver mais pessoas aí, pelo menos 1 hora, né? Tem empresas que gastaram 2 horas para responder isso, porque, assim, a turma ficou bem envolvida, tinha dúvidas, perguntas. Oswaldo, se eu estou lá no meio da reunião, tiver uma dúvida, eu posso te ligar? Ligar não, mas você pode mandar um WhatsApp, né? Hoje, com essa nossa... esse nosso trabalho online, às vezes eu estou em alguma reunião, consigo responder vocês, ok? Se eu não responder na hora, porque obviamente, eu estou facilitando alguma atividade que não consigo, mas assim que eu me liberar, eu respondo, ok? Caso tiver alguma dúvida específica, tudo bem? Ou então coloca no nosso grupo lá também, né? Por isso que eu criei esse grupo do IMGI no WhatsApp, porque às vezes a sua dúvida já, né? A dúvida lá da Ana Carolina foi a mesma da Jéssica, você colocou ali, alguém já responde, ok? Fiquem à vontade aí. Se for alguma coisa muito específica, manda diretamente para mim a mensagem, mas se você entende que a rede pode te ajudar, fica aí essa sugestão para a gente já trabalhar com o grupo. Então, vamos lá. Então, sobre a aplicação vai ser isso, você vai receber esse formulário, agenda essa reunião. Oswaldo, respondi o formulário, eu vou responder em quanto tempo, né? Eu vou receber o relatório em quanto tempo? Eu vou trabalhar com ondas semanais. Então, nós vamos fazer um sprint hoje aqui, liberar esse link para responder. Aí, lá na sexta-feira, eu já faço um balanço de quem respondeu, para na segunda-feira eu já enviar o relatório para vocês, ok? Então, vamos deixar esse nosso também combinado de expectativa aqui, que uma vez que você responda o formulário do IMGI, que já em 1 semana aí, vocês já recebem já um relatório que eu já vou mostrar aqui para vocês. Aqui ele é bem simples, mas ele já vai ter o resultado para vocês aí, para a gente começar um trabalho de olhar de fato o que eu preciso fazer na minha empresa. Ok? Vamos lá, Bom, vou dar uma pausa rápida aqui. Tudo bem, eu queria abrir para se tem alguma pergunta, algum comentário inicial, que aí eu vou continuar aqui. Está fazendo sentido aí para vocês? Um de cada vez. Bom dia novamente. Só uma observação. Toda essa interação nossa, todas essas orientações nesse sentido, em algum momento a gente teria alguma consultoria direto com vocês, com você, no caso, né? Ou com a empresa em relação a... Porque aqui é uma orientação geral, né? Ampla, independente Isso. da área, independente do setor envolvido. Mas em algum momento também a gente pode contratar os seus serviços em algum momento?
Ou isso é mais para frente, eu estou adiantando Tá, aqui. ok. Não, boa pergunta, Sebastião. Assim, ó, o que eu vou propor para vocês, assim, isso vai ser possível, sim, só que eu preciso gerar uma primeira onda que eu falo desse trabalho em rede. Por quê, Sebastião? O próprio Fim de Poder hoje está me contratando para fazer esse trabalho. Então, só para vocês entenderem, eu tenho um compromisso hoje com o Fim de Poder de gerar um trabalho em rede, de fortalecer o trabalho em rede, ok? Então, nessa primeira fase, bom, o que é a primeira fase, Sebastião? Né? Hoje é dia 3 de julho. A minha expectativa, assim, vamos gerar pelo menos uma primeira onda nesse mês de julho, né? Trazer as empresas para essa rede, mostrar, as empresas respondem o IMGI, por quê? Vou te dar um exemplo, uma empresa já me mandou um e-mail, Oswaldo, já estamos fazendo cotação de propostas aqui, você podia me mandar, o que eu quero primeiro, Sebastião? Eu quero que as empresas tenham a visão e compreendam o que é o IMGI, tá? Então, porque isso facilita o meu trabalho, tá? Eu tenho uma rede hoje de profissionais que atuam nessa área. Posso te dizer de forma tranquila, hoje, a minha dedicação a esse projeto ele tem uma certa limitação de tempo. Né? Enfim, eu atuo na área acadêmica, sou professor, então, o meu objetivo aqui é atuar mais em rede do que individualmente, tá? Então, mas eu ficaria à disposição de vocês aí, podem já, né, mandar algumas demandas que eu vou acionando uma rede de profissionais que podem apoiar e assessorar vocês, ok? Mas eu peço aí, né, outro dia mesmo, uma empresa falou, Oswaldo, nossa, porque eu estou, né, precisando contratar aqui 30 pessoas, assim, né, eu sei que cada empresa tem a sua, né, tem a sua necessidade e a sua pressa, mas se puderem vamos vivenciar esse primeiro ciclo desse trabalho em rede para a gente ter uma visão. A minha perspectiva com vocês, Sebastião, assim, vamos desenvolver uma visão estratégica. Se a gente tiver uma boa estratégia, eu acredito e tenho certeza que vocês vão ter um plano de ação mais eficiente, mais eficaz no médio prazo, já olhando para o final do ano, para vocês chegarem no final do ano já com algumas ações que eu posso considerar ações mais estratégicas do que ações de apagar incêndio. Aqui é só uma hipótese, tá, Sebastião? Então, de uma maneira geral, a gente ainda vê as empresas fazendo ações pontuais. Então, o meu trabalho é muito mais na estratégia do que na operação. Então, vou te dar um exemplo. Claro, podem ter empresas aí com algumas demandas que eu vou conseguir atender, orientar através do IMGI. Aí você fala, Oswaldo, eu vou precisar de alguém que venha na minha empresa aqui para fazer análise de acessibilidade. Esse nível de serviço eu não faço, mas eu tenho uma rede, sejam de profissionais do estado de Goiás, né, outros estados aí. Claro, tem trabalho que vai ter que ser feito presencialmente, o que puder ser online, né? Você conta com uma rede mais ampla, mas aí vocês vão me acionando de uma forma geral. Tudo bem? Então, assim, é possível sim, mas aí nessa primeira onda eu quero... porque, enfim, né? Aí estou falando até de forma... humanamente falando aqui, né? Uma pessoa atendendo várias empresas. Esse não é meu objetivo. Eu vou atender de forma mais estratégica e sempre que possível também recomendarei. Mas antes de fazer isso, vocês vão fazer essa leitura do IMGI. Imagina que depois, Sebastião, nós vamos marcar depois daqui a 20 dias, 30 dias, você aplicou o IMGI, né, nessas empresas que você representa, que você conhece. Então, se a gente faz uma reunião para discutir possíveis demandas e necessidades, seja de assessoria, consultoria, treinamento, etc., mas o IMGI, isso que eu quero que vocês percebam, tá? E vocês vão me dar esse feedback, a gente vai construir isso com a rede, vocês vão trocar entre vocês aí, mesmo sendo empresas com setores diferentes, né? Que aquelas questões simples entre aspas, né, gente? Mas assim, eu não acho pessoas, né? Minha empresa tem uma unidade lá na cidade do interior que não tem nem mão de obra de pessoas sem deficiência, imagina com deficiência, né? Aqueles casos clássicos de vocês aí, Oswaldo, aqui meu setor, né? O nível de periculosidade que é muito alto, não pode ter pessoa com o tipo de deficiência. Tudo isso a gente vai começar a trazer, né? Eu falo que do ponto de vista da inclusão, nós temos que ter resposta para tudo. Eu não sei todas as respostas, mas eu posso falar que eu tenho boas perguntas. E a partir dessas perguntas nós vamos pensar em alternativas, soluções, criatividade, inovação, ok? Respondido, Sebastião. Então, assim, eu vou atender sim, mas faço esse convite, tá? Vou usar o termo aqui. Vamos nos convidar para a gente entrar nessa primeira onda, conseguir sair da operação. Aquele dia não, né? Foram basicamente 2 dias daquele evento em Goiânia, do Seminário Internacional.
eu posso dizer que a maioria das empresas que foram lá no stand, né, que eu estava lá no stand da NEA, conversando com as empresas, conhecendo, né, a maioria já chegava, ó, na minha empresa não pode isso, não pode aquilo, né? Eu falo que eram vários nãos, né? Então, nessa rede eu espero construir com vocês aqui o que eu chamo de possibilidades. Nós estamos numa margem desse rio, temos que atravessar para uma outra margem que tem possibilidades. Não estou falando que o trabalho vai ser fácil, tá? Mas eu já acompanhei empresas que saíram de uma situação de não conseguir, de fato, cumprir a cota, mas começar a fazer um trabalho mais sustentável, mais organizado, com visão inclusiva e olhando para o médio prazo, tá? Aqui só para deixar uma reflexão para vocês, né, que assim que a gente começar alguns encontros aí de compartilhamento, eu fui visitar uma empresa, uma certa ocasião, uma empresa, né, de mais de 1.000 funcionários, e como vocês sabem, né, tem a lei de cotas, tem os percentuais, não é assim? Então, imagina uma empresa com seus 5.000 funcionários. Né? Nós estamos falando de uma cota de quantas pessoas? 5%, 5 vezes 5, 25, 250 pessoas com deficiência. E nessa reunião, a diretora, então, de recursos humanos falou assim para mim, Oswaldo, para eu contratar 250 pessoas, né, a nossa empresa tem a sua especificidade, é difícil contratar, aqui tem, né, alta rotatividade de pessoas, de trabalhadores que não têm deficiência, imagina com deficiência, aí trouxe aquele cenário. Aqui só estou trazendo uma hipótese para vocês, tá, gente? Uma hipótese para vocês perceberem, né, a minha forma de trabalho e a minha forma de orientação sobre um projeto inclusivo. Ao final da reunião, eu falei assim para ela, ó, se tudo der certo, né, quem sabe, né, seu projeto seja muito bom, encontre as pessoas, implante as ações de acessibilidade, quem sabe em 4, 5 anos você consiga cumprir essa cota. Né? Se você colocar 4, 5 anos, dividir por meses e fazer uma média, né? Quantas pessoas com deficiência você vai contratar a partir do mês que vem? Né? Se você contrata uma pessoa por mês, são 12 por ano, né? Se são 2 pessoas, são 24. Então, essa velocidade você que vai determinar. Mas a pergunta é, será que eu preciso de velocidade ou de qualidade nas contratações? Ah, Oswaldo, mas eu tenho uma fiscalização que está me pressionando, meu prazo é mês que vem. Aí é que também aproveito essa nossa primeira reunião para dizer assim, ó, sobre o histórico de cada empresa aqui, né? Se tem empresas que estão há muito tempo que não conseguem cumprir a lei, né? Se tem empresas aqui que nunca tiveram um TAC, o termo de ajustamento de conduta, e eu posso estar com um bom currículo para poder negociar prazo, aí eu estou sendo bem pragmático aqui, tá, gente? Então, sobre a pressão que cada empresa hoje tem de fiscalização, eu falo que isso já é o seu histórico, né? Você já chega nessa rede aqui com o seu passado, com a sua história de empresa em relação à inclusão. Nós não vamos ficar entrando aqui e falar qual que tem mais ou menos, ok? Mas eu quero criar aqui uma perspectiva para falar que não adianta fazer mutirão. Eu já atendi empresas que quiseram fazer mutirão de vamos contratar 30 pessoas de uma vez, né? Conseguiu uma, né? Como se, né, conseguiu um grupo de pessoas ali já para tentar resolver o problema, e eu posso dizer para vocês que isso, no curto prazo, não gera eficácia ou efetividade. Tá? Mas aí são pontos gerais aí que a gente vai poder falar mais sobre isso. Mais alguma pergunta, algum tema específico, antes de eu avançar mais um pouquinho aqui? Senão eu vou seguindo aqui, ó. Então, vamos lá. Então, o formulário tem uma abertura, tem as dicas iniciais aqui que eu já reforcei sobre essa aplicação. Então, se possível, né, reúna aí um grupo mínimo de pessoas para responder. Aí vem perguntando, né, fala que as informações básicas, né, que vocês estão respondendo de forma espontânea aqui esse formulário. Aqui, ó, esse questionário representa a organização como um todo, um setor da empresa ou uma unidade da organização. Por que eu pus essa pergunta aqui? Às vezes, dependendo do tamanho da empresa, imagina uma empresa que tem uma matriz, né? Tem uma matriz e tem 5 filiais. Às vezes, você responder o IMGI para a matriz pode ficar muito genérico, né? Muito amplo. Não pegue as especificidades de cada unidade. Ou seja, cada unidade ou setor da empresa podem ter maturidades diferentes. Mas, nesse primeiro momento, eu estou deixando isso aqui em aberto para você escolher, tá? Na dúvida, respondam apenas um IMGI da empresa como um todo.
Depois que você fizer o primeiro, talvez você, vou fazer o dos setores para aprofundar um pouquinho mais. Eu vou fazer um da matriz e um da filial 1. Depois você faz das outras filiais. E se você escolher fazer de cada filial, o que vai acontecer é o seguinte, você vai receber um relatório de cada, né, filial ou unidade. O que a gente pode fazer para... Aí eu vou saber isso quando você vai ter que responder separado, ok? Né? Imagina que você tem 5 unidades, vão ser 5 formulários, vão ser 5 reuniões. E, a princípio, com 5, né, com equipes, né, respectivas, né, as respectivas equipes de cada unidade, tá bom? Aí, depois que vocês responderem, aí vamos imaginar que a Cristina me manda uma mensagem, a Cristiana me mandou uma mensagem, Oswaldo, aqui nós somos 3 unidades, eu respondi os 3 IMGIs, recebi os 3 relatórios. Você consegue fazer um relatório agora consolidado dos 3? Consigo. Ok? Mas aí a gente já faz isso com base à própria necessidade de vocês, tá? E ainda considerando nesse meu trabalho em rede. Tudo bem até aqui? A minha sugestão inicial, dependendo do contexto aí, comece pela organização como um todo, para você já ter uma visão geral. E se você entender, aí talvez na própria reunião, vamos imaginar que você tem um gerente de filial que fala assim, ô Cristiano, eu quero, eu vou aplicar um MGI na minha filial. E ok, mas aí já né, já é um desdobramento do próprio trabalho aí. Uma informação também pontual aqui, né? Por exemplo, hoje é dia 3 de julho já, né? Então, assim, esse formulário, gente, ele vai ficar aberto, né? Ele vai ficar aberto para vocês preencherem, né? O que eu vou convidar, mais uma vez, a cada semana eu vou tentar fazer uma onda de aplicação, né? Então, vamos fazer uma onda de aplicação essa semana, eu já dou retorno semana que vem. Aí, né, começa a chegar outras empresas, semana que vem, gente, mais uma onda de aplicação, tá bom? Então, a cada semana, eu quero, a partir desse mês de julho, então, criar esses ciclos de aplicação. Bom, avançando mais um pouquinho, vocês vão perceber que o formulário, eu fui dividindo ele em partes, né, para facilitar aqui. Aí você vai colocar o nome da empresa, coloca o CNPJ, a cidade dessa empresa, né, o estado, um setor, né, indústria, comércio, serviço ou outros, né, se for algo específico, você pode colocar aqui. Eu pergunto também, né, qual que é o porte da empresa. Aqui é simplesmente para a gente entender o perfil das empresas que vão estar participando. Isso aqui depois nos ajuda bastante, né, na produção de artigos, para poder caracterizar. Aqui eu vou pedir o nome completo do responsável, né? Vai ser a Patrícia, que é a responsável, né, que organizou a reunião, que está acompanhando a rede, ok? Coloca o nome da pessoa, o responsável e o e-mail. Por que esse e-mail é importante, gente? Que é nesse e-mail que vocês vão receber o relatório, o gráfico do IMGI. Tudo bem? E é com esse responsável, de uma forma geral, depois, que eu vou ter uma referência de quem são as pessoas que a gente está conversando em cada empresa, para a gente ir fortalecendo essa nossa rede ao longo do tempo. E peço também depois para vocês colocarem aqui quantas pessoas participaram na reunião. Aqui é o quantitativo, tá? Né? 2 pessoas, 3, 5, 10. E depois, no próximo campo, eu peço para você descrever um pouquinho do perfil dessas pessoas. Quem participou? Participaram trabalhadores com deficiência, funcionários do setor de recursos humanos, alguns diretores, enfim, representantes de filiais. Aí você descreve da forma que você achar melhor, ok? E, por fim, aqui, como ficou sabendo do IMGI, né? Enfim, você participou do evento, foi alguma outra empresa que nem foi no evento, mas, né, foi convidada, foi indicada, ok? Bom, aí você vai clicando aqui em próximo. Aí sim, né? Então passou essa parte de introdução com as informações iniciais, características da empresa, aí de fato a gente começa a entrar nas perguntas do IMGI. Vou passar umas 2 aqui para vocês, né, se sentirem aí familiarizados aí com o formulário, ok? Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. Nossa primeira pergunta, olha só. Qual é o nível de planejamento na sua empresa? Então imagina que você está na sua reunião lá, que você organizou, pode ser uma reunião presencial, pode ser reunião online, não é assim? Onde as pessoas estão ali para fazer essa avaliação do índice de maturidade em gestão inclusiva. Então, qual que é a lógica, gente, das perguntas? Eu saio de um estágio que a gente chama de menor maturidade, né? Vamos chamar da pior situação,
e vou avançando para a melhor situação. Essa que é a lógica de cada pergunta. Então, vamos fazer um simulado. Imagina que nós somos aqui uma empresa, tá? Né? Eu sou aqui o diretor de recursos humanos, o Hernaldi aqui é do nosso, né, o responsável de seleção, a Patrícia da parte aí de captação, o Sebastião é nosso diretor financeiro, ele é que vai patrocinar o nosso projeto, a Cristiana é do conselho da empresa, ok? E nós temos aqui todo esse grupo. Aí eu vou começar assim com vocês, ó. Qual é o nível de planejamento na nossa empresa? Qual que é o nível 1? No planejamento estratégico da empresa, não há nenhum item relacionado à inclusão de pessoas com deficiência. O que vocês acham dessa informação? Será que a nossa empresa se enquadra nesse item? Oswaldo, não, alguma coisa tem. Não é tão ruim assim, não. Vamos para o próximo nível. Não são explícitas diretrizes no planejamento estratégico para a inclusão de pessoas com deficiência, mas já existem discussões sobre o tema entre os gestores. Sabe aquela ideia assim, né? A Patrícia falou que, gente, é importante, eu fui lá no seminário, lá do Fim de Poder. Aí a Cristiana falou assim, mas a gente não acha as pessoas, mas vocês já estão discutindo. Isso é mais do que não ter planejamento e não ter discussão na empresa, ok? Porque tem empresa que a gente vai que esse assunto, literalmente, ele ainda é assim, não se discute. Talvez ele ainda está lá no jurídico, né? O jurídico está tentando fazer alguma estratégia para não precisar pagar multa, enfim. E falar que a empresa não pode contratar pessoas com deficiência, tá? Vamos avançar, vamos para o estágio 3, que é o meio do caminho aqui, ó. Não são explícitas diretrizes no planejamento estratégico, porém existem ações isoladas para a inclusão de pessoas com deficiência. Então a Jéssica agora não tem um planejamento, mas ela já conseguiu incluir 2 pessoas lá no setor da empresa, conseguiu ali contratar um intérprete de Libras para facilitar a comunicação do trabalhador que tem deficiência auditiva, mas isso é isolado, é uma área ou outra da empresa. Percebem que eu vou evoluindo aqui, né, em cada estágio? Qual que é o 4º estágio? Agora já existem diretrizes no planejamento estratégico, porém não são devidamente alinhadas e propagadas entre os gestores. Sabe aquela fase ainda que aí, né, a Yasmin, como ela, né, tem uma sensibilidade maior pelo tema, fez pós-graduação na área, então ela vai puxando isso na empresa, mas a Ana Lúcia ali talvez ainda não está com todo esse envolvimento. E isso já fica mas já começa a aparecer de forma mais organizada as informações da empresa. E qual que seria o 5º estágio aqui, né, o ideal? No planejamento estratégico da empresa, há objetivos, estratégias e ações relacionadas à inclusão de pessoas com deficiência. Aí eu perguntaria para vocês aqui, né, para quem acompanha reuniões, né, de gestão, reuniões de diretoria, a gente não tem os famosos KPIs, os indicadores de resultado da empresa? Né? Então, a gente não olha faturamento, a gente não olha market share, a gente não olha EBITDA, a gente não olha, enfim, o turnover da empresa. Bom, cadê o KPI de pessoas com deficiência? Né? Qual que é o básico? Né? Quantos trabalhadores nós já temos na empresa, no nosso time? Eu vou ter outros indicadores mais qualitativos, né? Eu vou ter pesquisa de clima relacionada à questão da inclusão. Eu tenho indicador, existe uma política de inclusão de trabalhadores com deficiência na empresa? Então, ou seja, agora nós estamos aqui na nossa empresa, passamos pelos 5 níveis, aí eu vou perguntar, Hernaldi, Edinalda, Jéssica, Luma, Leonardo, Patrícia, Cristiana, em qual estágio a nossa empresa está? Aí vocês, entre esse grupo, aí é muito comum isso, tá, gente? A Patrícia vai achar que a gente está ali no estágio 2. A Cristina vai falar assim, não, gente, nós temos um planejamento aqui na empresa. Aí o Hernaldi fala assim, mas cadê esse planejamento? Ele está dentro da gaveta de quem? Aí o que acontece, né? Vou deixar uma dica bem legal para vocês aqui, tá? Para cada pergunta do IMGI, pensa numa fonte de verificação. Como que você comprova aquele nível? Né? Se alguém fala assim, não, Oswaldo, mas tem alguns setores da empresa aqui que já tem trabalhadores com deficiência. Quais setores? Isso é entre vocês, tá, gente? Isso aí vocês não vão precisar, né? Vocês não me passam isso, tá? Isso aqui é só para dizer para vocês que como essa reunião pode ser muito eficaz para vocês. Que vocês vão, né? É muito comum aparecer os gaps, né? A Patrícia pensa de uma forma, a Cristiana de outra, a Yasmin de outra, então
Por isso que eu falei que essa reunião do IMGI já é uma primeira reunião de insights, de ideias que vocês já podem começar a organizar. E já vou dar uma dica, né, eu diria dica de ouro aqui, né? Dica básica aqui. Tá vendo, Sebastião? Por isso, né, só pegando aquela sua pergunta, muitas orientações que eu espero nesse primeiro ciclo compartilhar com vocês, são coisas que eu ainda falo assim, a nível básico ali, ó, que vamos começar a praticar isso. E aí, claro, né, como cada empresa tem as suas especificidades, a gente pode depois pensar em como atendê-los aí, tá bom? Mas, de uma forma geral, eu estou muito otimista aí de que, com as ações que a gente vai estar compartilhando em rede aqui, eu não tenho dúvida que vocês já vão mudar de nível em gestão, em relação à gestão de um projeto inclusivo. Então, qual que é a minha dica para vocês aqui? Não sei se as empresas já possuem, mas é fazer o famoso GT de inclusão, grupo de trabalho de inclusão. Ou incluir esse tema em algum grupo de trabalho que já existe, sobre, por exemplo, política de diversidade. Né? Se eu fosse abrir um parêntese rápido aqui, eu lembro que eu perguntei isso lá no seminário internacional em Goiânia, que eu perguntei assim, quantas das empresas que estão aqui têm uma política já implantada de diversidade? Pouquíssimas empresas levantaram a mão no auditório. Né? Tinham mais de participantes, eram mais de 600. Né? De empresas, nós estamos falando aí de 200 empresas naquele evento. Né? Então, pouquíssimas mãos foram levantadas naquele dia. Então, né, a minha reflexão com vocês, então, vamos criar um grupo de trabalho, né? Conectar pessoas estratégicas importantes da empresa para começar a pensar de forma mais estratégica e não simplesmente com preocupação de cumprir a lei de cotas. Aí são reflexões que a gente vai poder avançar mais aqui, ok? Então, para quem já tiver esse grupo, depois quiser compartilhar, na minha empresa já tem um ano que a gente tem um grupo de trabalho aqui que está nos ajudando a o quê? A ter uma sequência, um gerenciamento mais eficiente, né, os aprendizados são mais consistentes, ok? Então, a gente vai trocar essas boas práticas aqui também. Então, vamos lá. Então, essa aí você, né? Imagina que a gente está na reunião, depois de um longo debate aqui, né? Cada um falou o que achava, mas, ó, então, qual que é o nível? Vamos achar a média, né? Que se tiver impasse, né? Se tiver um impasse na reunião, o facilitador da reunião vai precisar tomar uma decisão. Então, né, nós vamos ficar com a resposta melhor ou que a gente, né, ou a pior, se assim eu posso dizer. Então, vamos imaginar que a gente concluiu aqui que a gente está no nível 3. Ó, na nossa empresa, não são explícitas as diretrizes do planejamento, porém, existem ações isoladas. Aí o grupo tem que entender que, então nós estamos nesse nível aqui, talvez poderíamos estar no 2 ali, mas vamos colocar que estamos no 3. Aí, para fechar a dica aqui, então, quais são as fontes de verificação? Isso aqui vocês não colocam no IMGI, é para controle interno de vocês. O que comprova que a gente está nesse nível 3? Aí vocês podem escrever, colocar o documento, enfim, né? Organizar as informações para que vocês, de fato, tenham clareza porque vocês colocaram, né, a justificativa desse nível. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Então, assim, essa mesa são 20 perguntas. Aqui eu estou na primeira pergunta. Então, né, por isso que, Oswaldo, mas gasta quanto tempo para responder as 20 perguntas? Eu já facilitei reuniões que em 30 minutos a gente conseguiu responder. O time da empresa estava bem alinhado. Já teve reuniões que eu fiz de 1h30, 2 horas. Então, eu falo assim, né, programe 1 hora e você mesmo vai sentir ali, se precisar interromper a reunião. Gente, ó, né, demorou mais do que a gente planejou, volta no outro dia, ok? Ou continua lá com o grupo, né, se tiver disponibilidade, porque realmente isso vai depender do nível de informação que cada empresa possui. Alguma pergunta, então, específica sobre a lógica das perguntas, né? Que eu tentei mostrar para vocês de uma forma geral qual é a lógica, né? A ideia que é você escolher apenas uma resposta. Eu coloco como última opção ali, o que a gente chama de não se aplica. Né? Apesar de ter a opção de não se aplica, na prática, eu posso dizer para vocês que todas as perguntas se aplicam, tá? Mas eu deixo aqui, de alguma forma, caso, né, tenha alguma situação que vocês entendem que não se aplica, aí eu vou pedir aqui no formulário, vocês não colocam isso, tá? Mas vocês também
anotem aí por que vocês acham que não se aplica. Eu já vi algumas empresas que às vezes respondem isso, às vezes porque não conseguiu entender a pergunta. Então, o não se aplica não é porque não entendeu a pergunta. Aí pode colocar no nosso grupo lá do WhatsApp, gente, ó, eu não entendi essa pergunta aqui, às vezes, né, enfim, fiquem à vontade aí, e a gente vai, né, criando esse conhecimento compartilhado. Tudo bem até aqui? Perguntas? Tranquilo, né, gente? Bom, aí eu vou para a próxima pergunta, tá vendo? Qual é o nível que se encontra o orçamento da sua empresa? Aí vem lá, primeiro nível, não há rubrica orçamentária para nenhum tipo de ação relacionada à inclusão. Então, vocês vão lendo cada pergunta, né, de novo, saindo do nível estágio inicial de maturidade, de menor maturidade, para o nível de maior maturidade. E assim as perguntas vão seguindo na sua sequência. E eu dividi em blocos, tá vendo assim, ó? Então, eu começo com os blocos aqui da gestão, aí você vai respondendo cada uma delas. Terminou o bloco da gestão, você vai clicar aqui em próxima, né? Próximo bloco. Aí a gente começa o bloco das perguntas sobre práticas de recursos humanos. Aí continua, né? Cada pergunta, vocês vão discutindo, vão respondendo, já vão marcando aqui as respostas. Aí você passa, terminando, lembrando que para cada pergunta é apenas uma única resposta, tá? Oswaldo, mas eu acho, nossa, mas eu me encaixo em 2 respostas. Escolha uma, ok? Que para, né, para efeitos aqui do IMGI, a escolha de uma resposta já é suficiente para você pensar em alguma alternativa, alguma solução e ter um ponto de partida, né, sobre aquele assunto que você respondeu. Terminado o bloco aqui de prática de recursos humanos, você vai clicar em próximo, aí ele vai mudar a página. A gente já olha, né, já tem um bloco de perguntas sobre carreira. Aí você continua analisando cada pergunta, vai respondendo. Lembrando que aqui, assim que a gente terminar, eu vou mandar para vocês, além do link do IMGI, eu vou mandar um arquivo em PowerPoint, né? Na verdade, um PDF também, tá? Com as instruções gerais ali, o conceito do IMGI, algumas informações. Você vai seguindo aqui o formulário, aí você vai para o grupo de perguntas sobre acessibilidade, que são apenas 2 aqui nesse momento, para você já ter uma informação geral. E vamos aqui, a gente chega na última dimensão, que chama aspectos legais, que é entender também essa parte legal da empresa. Vocês vão responder cada uma. E vai clicar aqui em próxima. E aí sim, você chega na última página, né? Já indo para o nosso... Já vou terminar aqui o nosso encontro. Aí depois que você, então, responde todas as perguntas, aí você clica no botão enviar. Né? Então, são 10 páginas, tá vendo? É que eu coloquei separado só mesmo para facilitar né? Você responder cada uma das dimensões do IMGI. Aí sim, ao você clicar no botão enviar, aí sim vai aqui, ó, vou clicar aqui, ó, enviar. Olha lá, o formulário IMGI, Índice de Maturidade em Gestão Inclusiva, formulário enviado. Na hora que aparecer essa mensagem aqui, significa, então, que o seu formulário foi enviado. Eu, então, recebo essa informação das respostas do seu formulário, e como eu combinei com vocês aí, a cada semana eu fecho, eu vou entrar em todas as empresas que responderam, gero o relatório e vou mandar para o e-mail daquele responsável que preencheu lá. Ok? Tudo bem até aqui? Então, hoje, gente, a nossa ideia era dar esse pontapé inicial. Quero agradecer a oportunidade, né, de estar com vocês aí. Convidem outras empresas que ainda, né, vocês não vão estar vendo aí no nosso grupo. Pode ter um link, aquele grupo do nosso WhatsApp, gente, ele tem um link na descrição, que é o link para entrar no grupo. Tá? Então, aquilo ali é um grupo aberto para quem quer conhecimento compartilhado em gestão inclusiva. Tá? Isso é uma ação com apoio, com financiamento do FINTE-Poder, Ministério Público do Trabalho. Eu posso dizer que o estado de Goiás, eu diria, é um dos poucos estados, para não falar talvez o único, atualmente, que está investindo dinheiro das próprias multas das empresas em benefício das empresas, e não somente para as pessoas com deficiência. Olha que bom isso, né? Então, nós estamos qualificando organizações sociais, poder público, vamos qualificar vocês, tá? Em breve vocês vão receber um convite para participar do curso de Introdução ao Emprego Apoiado, que é a metodologia base, né? Que vai
melhorar e alinhar essa visão inclusiva de vocês, para a gente sair de uma visão assistencialista, né, caritativa, filantrópica sobre inclusão. A gente tem que olhar a inclusão como negócio, enfim, como diversidade, como produtividade, né, como cultura organizacional, ok? Então, se quiserem compartilhar aquele link para vocês lá, fiquem à vontade, né, pelo próprio grupo, você compartilha, traz as empresas. Eu, a cada semana, vou estar reenviando os e-mails, né, no sentido, sempre reforçando o convite. E, claro, né, e o convite vai estar sempre aberto, né? Então, eu espero que nesse segundo semestre aí, a gente, então, consiga apoiar vocês, né? Usem e abusem do IMGI. E, como assim disse, né, foi na pergunta do Sebastião, à medida que vocês tiverem questões específicas, aí podem me procurar, eu vou orientando. Se eu não puder atender, a gente tem uma rede aí de consultores, né, de profissionais especializados nessa área. Isso aumentou muito no Brasil, então você tem muita gente, né, em vários estados. Fica aí o convite também, né? Vamos saber quem são os profissionais no estado de Goiás que estão com esse olhar inclusivo, porque a minha recomendação para vocês, gente, assim, temos que ter cuidado com isso, tá? Tem muitos profissionais da inclusão? Tem muitos profissionais trabalhando, sim. Mas eu posso dizer que, será que todos, de fato, têm visão inclusiva? Né? Existem muitas... Vou dar só um exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Existem profissionais hoje no mercado que montam um relatório de acessibilidade para falar que naquele setor não pode trabalhar alguns tipos de deficiência. Esse tipo de prática não é inclusão. Estou falando aqui de forma teórica e te dou todo o embasamento sobre isso, tá? Então, não é esse tipo de ação que vai tornar a sua empresa inclusiva. Por isso que a gente usa o trabalho do emprego apoiado, tá bom? Então, no nosso grupo aqui de empresas, eu vou estar compartilhando, tem a minha tese de doutorado, que é sobre esse conceito, né? Nós temos para quem gosta de, né, quer se aprofundar nesse assunto, no site da ANEA, que é o www.aneabrasil.org.br, vou colocar no chat aqui, ó. Nós temos uma lista de artigos, teses, dissertações, aneabrasil.org.br, aqui, ó, acabei de colocar no nosso chat aqui, mas sempre que tiverem alguma dúvida, podem me acionar pelo grupo. Lá tem mais de 50 artigos sobre esse tema, tá? Então, para quem quer se aprofundar, entender, como eu disse, gente, inclusão já não dá mais para trabalhar com achismo. Nós já temos boas pesquisas, tem bons conceitos. Por isso que eu falo, tem profissionais nessa área, tem dos diversos tipos, tá? E tem profissionais e tem associações também que atendem pessoas com deficiência que falam de inclusão, mas não são inclusivas. Tá? Então, contem comigo aí para a gente aprofundar nesse conceito aqui e para que a gente, então, faça ações mais sustentáveis e, de fato, inclusivas. Então, e que a gente saiba o que é algo inclusivo ou não. Então, com o tempo, eu espero que vocês tenham essa percepção e estamos aqui para construir em conjunto, tá? Aqui não tem... Eu não gosto de usar as palavras assim, não é certo e errado. O que eu percebo é que tem gestores com visões, com paradigmas diferentes. Né? Vão ter muitos gestores aqui que olham para a deficiência no paradigma médico. Nossa, a pessoa tem que ser curada, tem que voltar a andar, voltar a enxergar. Esse paradigma, gente, funcionava lá nos anos 80. A visão hoje sobre inclusão é o conceito de pessoas, né, que têm que passar por uma avaliação biopsicossocial. Né? Equipe multidisciplinar. O fato de uma pessoa usar uma cadeira de rodas, isso é uma característica dessa pessoa, e o que a gente vai precisar é oferecer condições, apoios e acessibilidade para que ela possa acessar espaços. Cada tipo de deficiência exige um nível de apoio, um nível de acessibilidade, e temos das mais diversas. E o que as empresas hoje acabam buscando eu quero achar uma pessoa que tem um tipo de deficiência que se encaixa na minha falta de acessibilidade. Isso não é inclusão. Esse é o dia a dia. Só que nós estamos aqui, gente, né? Eu não estou aqui para falar, de novo, o que é certo e errado. Então, contem comigo aí, contem com essa rede de empresas aí, que essa rede seja exemplo para o Brasil aí. Aproveitem dessa parceria do Fim de Poder, Ministério Público do Trabalho, né? Toda essa rede aqui. A minha ideia é trazer a BRH aqui de Goiás também para estar próximo da gente aqui, fomentar isso junto às áreas de recursos humanos, e fica à disposição. Então, são 9 horas, né? Eu tinha programado hoje exatamente 1 hora para
a gente vamos nos aproximarmos aqui, né? Vamos estar juntos nesse trabalho. Se tiver alguma pergunta, fiquem à vontade, pode fazer, que aí, senão, eu já vou encerrar o nosso bate-papo inicial. Lembrando que isso aqui está gravado, aí vou compartilhar esse link aqui para as que não puderam vir. E, em breve, eu já quero fazer uma agenda aí, que seja semanal, quinzenal, que seja de 30 minutos, tá? E podem usar e abusar do nosso grupo do WhatsApp. Não precisa dar bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Mas pode colocar ali, nossa, li uma matéria interessante, estou com uma certa dúvida, não tenha medo de compartilhar. E esse ambiente aqui, gente, de novo, tá? Vou ser pragmático aqui. É um ambiente de conhecimento. Aqui não é um ambiente de fiscalização, quem está aqui, quem não está. Ah, Oswaldo, você chega no final do dia e manda relatório das empresas que estão participando? Não. Tá? Acreditem nisso. Tá? Vamos acreditar que isso aqui é uma rede aberta. Essa é a realidade. E eu estou sendo, né, contratado para esse projeto para entrar, para criar essa condição. E espero que daqui a algum tempo eu possa sair. Aí a Cristiana vai ser a facilitadora aqui, o ano que vem, juntamente com o Sebastião, com a Patrícia, com a Jéssica, Ana Lúcia, enfim. E a gente vai para... Né, aí eu já vou para outro estado, começar uma rede já em outro estado. Porque nesse ponto, né, da forma que está sendo feita, eu não tenho dúvida, estou muito feliz aí, e vou acreditar que Goiás possa dar ótimos exemplos para o Brasil. E que vocês, empresas aí, a gente sabe que tem empresa aqui com filiais, né, unidades em outros estados. Tem muito trabalho pela frente, gente, né? Isso é trabalho para médio e longo prazo, né? Médio e longo prazo. Mas se a gente começar agora, daqui a 3, 4 anos, quando a gente olhar para trás, nossa, gente, eu achava que era impossível cumprir a lei de cotas. Eu achava que isso era impossível, né? Então, mas a gente tem que começar de um lugar. Temos que começar e vai exigir da gente, né, mais do que tudo, uma visão estratégica, né? Vamos sair dessa visão operacional, vamos sair dessa visão imediatista e vamos construir estratégias de fato que sejam inclusivas. Eu vi alguém levantou a mão aqui, foi o Sebastião, então está aberto para comentários. Souza, no dia que a Janilda falou, né, em relação ao IMG, e ela comentou que ela vai começar a falar com as empresas agora. A primeira pergunta que ela vai fazer é o seguinte: vocês já estão fazendo? Vocês estão ao menos participando? Então, ela deixou bem claro em relação a isso, que ela não vai nem conversar com as empresas que nem começaram a falar disso. Não que vão fazer tudo, mas que pelo menos já iniciaram as conversas. E nas duas falas dela, ela comentou sobre isso, né? Então, esse contato aqui, as empresas que ainda não fizeram, eu sei que vai ter 2 horários, se eu não me engano. Então, isso é importante, né? Eu, por exemplo, estou no meio da fiscalização, e em relação a isso, há tempos já a gente tinha uma convenção, um acordo coletivo, que agora caiu a determinação em relação da acordada legislada. Então, agora a gente está correndo disso, mas a gente já está nessas estratégias em relação, assim, não vou fazer 50 admissões do dia para a noite. Então, eu preciso fracionar isso aí de forma que eu consiga me adequar o quanto antes. Okay. Então, ela deixou bem clara essa parte. Não, com certeza, assim. E o papel dela, gente, assim, ó, né? Sem precisar aprofundar, tá? Mas os artigos hoje acadêmicos no Brasil vão falar assim: a inclusão ela avança a cada ano, tirando a pandemia, obviamente, né, que teve uma taxa de desemprego, né, uma queda do cumprimento da lei de cotas no Brasil, mas dos últimos, né, mais de 10 anos, esse número ele melhora a cada ano. Tem muito que avançar, mas esse histórico nosso é positivo. Então, a lei de cotas, nesse sentido, ela está aí, os artigos vão falar que é graças à lei de cotas que a gente está tomando as decisões, né? Então, é o que faz a empresa decidir, né? Não tem o ESG, né? Política de ESG agora, né? Então, o ESG das empresas. Por que a gente está nessa onda, gente? Eu estava num evento agora, semana passada, o ESG, essa nova onda que está, né? Que a gente chamava antes de responsabilidade social, né? Que o novo nome agora é ESG, né? Ambiental, social e governança. Isso foi uma reunião de banqueiros, de fundos de investimento que falaram assim, ó, a partir de agora, se querem dinheiro, vão ter que ter mais responsabilidade. Isso já tinha sido discutido lá atrás. Só que, né, o palestrante do evento da semana passada disse assim, a diferença desse último acontecimento é que a reunião foi com quem tem o dinheiro. Então, se é por causa do capital, né, que a pressão aumenta, né, que o interesse pelo social, pelo ambiental, pela governança aumenta, para mim, tanto faz. O fato é que a gente está num bom momento, onde, de fato, os tomadores de decisão, gente, eles estão com um olhar
mais atento, já não dá mais para, né, para fazer ali uma vista grossa. Então, Sebastião, é isso que você falou, as empresas estão convidadas, o MGI é uma parte dessa história, mas, né, a minha experiência é isso, que isso já vai dar uma visão mais ampla para vocês, mais pé no chão, né, uma coisa um pouco mais madura, de fato, como diz o próprio índice, né, maturidade, né? Quantas vezes que eu já fui nas empresas, que eu tive que falar para a empresa assim, ó, a sua foto está muito bonita, mas na prática não está tão bonita. Mas como que eu falo isso para um CEO de uma grande empresa? Eu tenho que tangibilizar. Então, essa ferramenta aqui, na hora que gera o gráfico do IMGI, é uma coisa tangível. Eu não falei para vocês que tem que ter fonte de verificação? E vou dizer o seguinte, né, para todos que estão participando aqui, aqueles que vão estar nos ouvindo e vendo depois, vou colocar aqui como perspectiva, tá? Vou falar como um consultor da área. A tendência, tá, gente? A tendência de vocês é que vocês vão conseguir fazer acordos mais tangíveis, mais pragmáticos. As empresas estão indo para essa, né? Aí estou falando por minha conta como consultor aqui, tá? As empresas vão lá para fiscalização, Sebastião, mas assim, com planos de ação assim, muito ruins, desculpe a expressão, com coisa assim básica. Sabe aquelas coisas assim, Oswaldo, mas eu divulgo em todos os jornais e não aparecem pessoas. Por que não aparecem pessoas? Porque não é assim. Né? Se você não colocar outras ações, as pessoas com deficiência também estão cansadas de chegar nas empresas e serem não contratadas por causa do tipo de deficiência. Né? Esse é o outro lado da moeda que a gente vai nessa rede, eu vou começar a trazer. Eu vou fazer alguns encontros com vocês aqui, que eu vou trazer pessoas com deficiência para falar para vocês aqui. Né? Nós estamos falando de nada sobre nós sem nós. Então, eu vou também começar a trazer pessoas com deficiência aqui para trazer mensagens, enfim, porque para que isso seja um tema de fato que a gente compreenda. Então, eu não tenho dúvida que a tendência de vocês é conseguirem fazer melhores acordos para que seja um processo de fiscalização que tem que acontecer mesmo, ok, mas que seja uma coisa, não, peraí, né? Igual você falou, né? Mês que vem já tem que ter 50 pessoas, não vai ter. Assim, não... Agora, se você vai conseguir negociar isso ou não, aí, né, tá fora da... Não está na minha governabilidade, mas a perspectiva, tá, gente? Isso é uma questão do próprio Brasil. Há uma visão muito... apesar do papel, né, o órgão fiscalizador, ele tem que fiscalizar e ponto. Mas há uma cultura, e por isso que Goiás deu esse passo à frente, que está abrindo uma arena, não é simples, não é fiscalizar por fiscalizar. Nós estamos aqui junto, fruto do próprio interesse do poder público, da gente buscar um ambiente mais inclusivo. A Patrícia levantou a mão ali. Oswaldo, hoje eu estou vendo que tem 13 participantes, né? Eu achei pouco, não sei como que estão os outros grupos, mas quantas empresas estão envolvidas nesses treinamentos, assim, em geral, tirando os horários? Então, no dia do evento, cerca de 60 empresas, né, preencheram uma lista, assim, né, para um primeiro contato, mas esse trabalho a gente vai levar, a ideia é trabalhar com todas as empresas do estado de Goiás. Né, pelo fim de poder, a gente está mandando convite para as empresas, sejam até aquelas que já cumprem a lei de cotas e aquelas que não cumprem. Nós estamos falando, né, esse dado foi apresentado no seminário, nós estamos falando de mais ou menos 1.100 empresas, né, no estado de Goiás, que precisam, né, que estão contempladas na lei, né? Nós estamos falando de cerca de 1.100 empresas, e tem lá, se eu não me engano, agora eu não me lembro os números de cabeça, mas enfim, tem cerca de 200 empresas que já cumprem a lei, né? 250 empresas, e tem lá cerca de 800, 700 empresas que não cumprem a lei. Então, a gente, né? Então, pelo fim de poder, eu vou ampliar esse convite para as demais. Quem teve no seminário, que a gente, né, eu falei que é uma lista um pouco mais próxima, né, teve um approach ali, já viu, já está mais contextualizado, a gente já está fazendo essa primeira onda. Por isso que esse nosso trabalho, ele começa agora, aqui em julho, e vai até dezembro, né, e as empresas respondendo, elas vão entrando aqui na rede, compartilha, né, por exemplo, né, outra expectativa aqui. Imagina, Patrícia, que você respondeu o IMGI essa semana, aí lá em setembro, imagina a gente numa reunião da rede, você já trazendo os aprendizados da sua empresa. Ó, gente, depois que a gente aplicou o MGI, conseguimos fazer isso, fazer aquilo. Ó, isso aqui deu errado, mas isso aqui deu certo, isso deu certo. Aí passou mais um tempo aqui, a Cristiana também apresentou o MGI lá em outubro, você vai vir aqui e vai ter, enfim. Ó, gente, a reunião de hoje, a Cristiana vai trazer as melhores práticas, os aprendizados, os desafios.
Esse é o lugar que eu quero chegar com vocês, né? Que a própria experiência de cada empresa aqui retorne para vocês e, enfim. E eu vou fazendo esse trabalho literalmente aqui, né? De facilitação, mas ao mesmo tempo sempre avaliando com vocês. Isso que vocês estão fazendo é inclusivo ou não? Né? Vou deixar mais uma dica aqui, ó, né? Dica 117, né? Vocês estão anotando todas aí, né? Dica 117. Processo seletivo nunca é inclusivo, porque ele sempre seleciona um em detrimento ao outro. Por isso que a gente usa o conceito do emprego apoiado, que não é processo seletivo. Um processo seletivo pode ser acessível, mas inclusive ele não é. Né? Mas vou deixar só a provocação. Então, nos nossos encontros aqui, a gente vai falar sobre isso, vamos debater, teoricamente, vamos para o conceito, vamos para a prática. E a minha função aqui com vocês, gente, a minha função e expectativa é gerencial, é resolução de problemas. Eu, como um gestor, eu não posso me contentar com um não. Né? Todas as vezes que eu estou diante de um projeto, isso aqui eu não sei. Então, vamos atrás de pessoas que saibam até a gente achar uma alternativa, uma estratégia, uma solução. Ok? Mas é isso. Então, o convite pelo Fim de Poder, né? Que o Fim de Poder tem o contato aí das empresas, tanto da FIEG, Associação Comercial, enfim. Esse convite vai chegar para as empresas, mas essa primeira onda, a gente está entendendo que quem participou do seminário já está um pouco mais engajado aí para entender esse processo. Mas fiquem à vontade, tá? Para convidar, coloca lá no grupo Oswaldo, estou convidando 2 empresas aqui, já mandei o link para eles entrarem no grupo do WhatsApp. Aí toda semana eu vou mandando vídeo de boas-vindas para o pessoal ir se contextualizando aqui. E depois, aos poucos, a gente vai otimizando esse nosso formato aqui, tá? Que no primeiro momento está sendo pelo WhatsApp, que a gente entende que nesse primeiro momento é o que mais vai funcionar. Será que depois disso, né, para vocês terem uma ideia, eu comentei isso também no evento. Quem sabe até o final do ano eu já estou buscando alguns apoios, que o IMGI vai virar um aplicativo. Né? Hoje ele está bem manual, né? Tem o Google Forms, mas eu recebo, tabulo isso, devolvo para vocês. A nossa expectativa é que isso depois vire um aplicativo aí com uma experiência, né, muito mais dinâmica de aplicação. Depois a gente pode ir criando alguns ambientes de aprendizagem num ambiente virtual aqui para compartilhar informações. Para quem for chegar depois, imagina, né? Como que pega o histórico, os aprendizados. Mas isso, de novo, isso está no nosso escopo de construção e fortalecimento dessa rede de empresas do estado de Goiás. Tudo bem? Gente, é isso. Um grande abraço. Obrigado pela participação de quem esteve aqui no nosso encontro síncrono, né, ao vivo. Isso aqui vai estar sendo gravado. Já vou compartilhar para os que não puderam. E vamos seguir. Contem comigo aí. Está aqui, né? Já tem todos os meus contatos aqui. Vamos fortalecer essa rede, que com certeza tem muita coisa boa para a gente fazer. Uma excelente semana, e para quem já for responder o IMGI dessa semana, já pode entrar lá, me dá apenas 10 minutinhos aqui que eu já vou mandar os links aqui pelo grupo do WhatsApp. E qualquer dúvida, de novo, essa dúvida aqui pode ser de muitos, já coloca no grupo. Quer mandar dúvida específica para mim? Pode mandar. Eu sou bem dinâmico no WhatsApp, se eu não responder, claro, né? De primeiro momento que eu estou em alguma atividade específica, mas assim que eu me libero, eu já vou respondendo isso ao final do dia, ok? Um grande abraço e sucesso para todos nós nessa rede de empresas inclusivas. Um ótimo dia. Até mais.